Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cartolomana. Estou trazendo aqui mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou estar explicando o sistema de valorização nessa segunda rodada do Cartola FC. E claro, também a nossa escalação e as melhores dicas para vocês. Bom galera, nessa primeira rodada o time não foi bem, fizemos apenas 39 pontos, o nosso foco principal era valorizar. E infelizmente perdemos algumas cartoletas e nosso patrimônio atual é de 93,71 cartoletas. Sim, tomamos um prejuízo, mas não tem nada perdido e bora recuperar nessa segunda rodada. Como vocês podem ver, o nosso time foi muito mal, salvaram algumas peças apenas, inclusive o Guilherme Arana, que fez uma pontuação boa para um lateral. Se tivesse segurado o SG, tinha ido melhor. O Miranda segurou um SG, fez uma pontuação boa de 7,40. E o Hulk, o nosso capitão, que fez 12 pontos, foi muito bem, fez um gol de pênalti e valorizou legal para o nosso time. Nosso meio campo, todos negativaram, como vocês podem ver. Rodriguinho, a grande decepção na minha visão para essa rodada. O Bahia fez 3 gols e infelizmente ele não participou de nenhum, incrível, nem ele nem o Gilberto. Mas o Rodriguinho meter menos 1,50 foi duro de ver. E, inclusive só ele perdeu 4 cartoletas. Enfim, passado é passado, então vamos para a nossa escalação principal nessa segunda rodada do Cartola FC. Vamos vender toda essa galera aqui, vamos vender esses pernas de pau aqui, como o Cartola fala. Bom pessoal, primeiramente eu vou estar explicando a valorização nessa segunda rodada, como é que ela funciona. Antes de iniciar o game, o Cartola estimulou alguns preços de alguns jogadores no Cartola FC, como Marinho custando 23, Gabigol custando 22, Galhardo custando 15, Hulk custando 13 e entre todos os outros jogadores. E para esse jogador manter uma média alta, consequentemente ele precisa ter boas pontuações durante a temporada. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Então, pessoal, de acordo com as experiências vividas durante as outras temporadas de Cartola, essa segunda rodada ela é diferente das outras 38 do campeonato, porque os jogadores que valorizaram tendem a continuar valorizando. Tá, por exemplo, o Tassiano fez 18 pontos na última rodada. Ele era muito barato, custava apenas 6 e valorizou 10. Como ele tem apenas uma partida, a média dele está como 18. Mesmo que ele negative um pouco, a média dele vai continuar muito alta. E consequentemente, ele vai continuar valorizando. Tá, vou explicar aqui para vocês. O Tassiano fez 18 pontos na primeira rodada. Se ele pontuar menos 1 nessa segunda rodada, ele vai ter um total de pontos acumulado de 17. E para a gente descobrir a média dele, a gente tem que dividir por quantas rodadas ele jogou, que no caso vai ser 2. Ele vai continuar com uma média muito alta, de 8,5 pontos. E consequentemente, ele vai continuar valorizando. Porque o que acontece é que o sistema do Cartola entende que essa média é muito alta ainda para um jogador que custa 16 cartoletas. Agora eu vou pegar outro exemplo aqui para vocês. O Nenê custava 11 cartoletas, ele fez uma pontuação muito baixa, negativou menos 4,20 e acabou perdendo 6,57 cartoletas. A média dele está até negativa. Nessa segunda rodada ele vai precisar uma pontuação um pouco alta para ter uma média boa para começar a valorizar. É uma opção boa para essa segunda rodada porque enfrenta o Cuiabá dentro de casa. Porém, se ele fizer uma pontuação muito boa, ele tende a valorizar pouco. E como eu acabei perdendo cartoletas nessa primeira rodada, ele não tá no meu radar nessa segunda rodada, porque o meu foco principal é valorizar. Tá, vou aqui dar alguns exemplos para vocês que tendem a valorizar nessa segunda rodada. Apertei aqui em variação. E jogadores que variaram muito, como Tassiano, Fernando Miguel, Elinho, Thiago Volpe, Lucas Evangelista, Fabrício Bruno e entre outros aqui, são excelentes para continuar valorizando. E o Hulk e o Edenilson, os dois valorizaram bem também, porém o preço deles inicial era um pouco caro, eles custavam 12 cartoletas. Porém são boas opções para continuar valorizando, mas o foco é escalar aqueles jogadores que inicialmente eram mais baratos. Tá, pessoal, se ficou um pouco confuso, é basicamente você fazer o seguinte para valorizar nessa segunda rodada. Você vai pegar jogadores que custavam baratos nessa primeira rodada e foram muito bem nela. Ou seja, aqueles que valorizaram muito bem. Que é o caso do Elinho, que custava 5 cartoletas, foi muito bem, vai continuar valorizando. Lucas Evangelista foi muito bem, vai continuar valorizando. Fabrício Bruno vai continuar valorizando.
e o próprio Tassiano. Explicando um pouco como funciona esse sistema de valorização, vamos para a nossa escalação. Vamos começar pelo nosso ataque. O nosso primeiro atacante vai ser o Elinho do Bragantino. Está custando 13,92, fez uma partida muito boa contra a Chapecoense, vai enfrentar o Bahia dentro de casa. Ele fez 15 pontos e fez apenas um gol e acertou a trave. Teve 3 finalizações durante o jogo e uma falta cometida. Se ele fizer uma pontuação negativa, não tão negativa assim, mesmo assim ele vai continuar valorizando. Mas o Elinho tem facilidade de meter mais uns 10 pontos e valorizar muito ainda. Nossa segunda opção no ataque vai ser o Caio Paulista do Fluminense. Vai enfrentar o Cuiabá dentro de casa. O Cuiabá não tá bem, teve alguns problemas internos no clube. O Caio Paulista custava apenas 3 cartoletas, valorizou 5 e fez uma pontuação de 9. O grande destaque dele nessa primeira rodada foi desarmes. Ele fez 8 desarmes, galera, contra o São Paulo. Teve 2 finalizações no jogo e uma falta cometida. É um jogador que tende a continuar valorizando. Nossa terceira opção vai ser um jogador que tem um confronto teoricamente fácil nessa segunda rodada, que é o Rony do Palmeiras. Vai enfrentar a Chapecoense dentro de casa. A Chapecoense em casa tomou uma goleada do Bragantino de 3-0. Podemos ver que o time não tá bem. E o Rony é uma grande opção, se não for a melhor opção nessa segunda rodada. Tá, mas aí vocês vão falar, mas o Marcinho, o Rony desvalorizou 2,46 cartoletas. Então, pessoal, jogadores que desvalorizaram, eles podem valorizar também, mas eles precisam fazer uma pontuação mais alta. E como nós sabemos, o Rony tem capacidade porque tá numa fase muito boa e sendo a grande referência no ataque do Palmeiras. Outras boas opções, o Marinho é um misto de cartola, como todos sabem. Vai enfrentar o Ceará, que tá com uma defesa muito sólida. O Marinho fez 6 pontos, sem gol e sem assistência, e ainda tomou um cartão amarelo no jogo contra o Bahia. Porém, o preço do Marinho já tá um pouco alto e ele precisa fazer uma pontuação muito alta para valorizar. E se ele valorizar, vai valorizar muito pouco. Então, quem está focado em valorizar, não indico ele para essa segunda rodada. O Hulk, do Atlético Mineiro, vai enfrentar o Sport fora de casa. O problema é que o Galo está vindo numa sequência muito grande de jogos e não está poupando. Não sei ao certo como o time deve ir, mas ele é uma boa opção sim. Ele pode valorizar sim, porém ele tem que fazer uma pontuação mais alta. Outra coisa que eu queria relatar para vocês também é sobre quem não jogou a primeira rodada. O Fred está nos mais escalados dessa primeira rodada. Ele custa 12 cartoletas, tem um confronto favorável sim, porém a regra não é a mesma que na primeira rodada. Você pega o preço dele e multiplica por 0,41, 0,45, 0,38, não. Ele tem que fazer uma pontuação mais alta do que ele precisava fazer na primeira rodada para começar a valorizar. Por exemplo, você pegava o preço dele, 12, multiplicava por 0,41 e dava 4,92. Ele precisa fazer isso para começar a valorizar na primeira rodada. Porém, a segunda é diferente. Ele basicamente precisa quase dobrar a pontuação para começar a valorizar. Se você acha que ele tem potencial para fazer essa pontuação, pode escalar. O Fred pode sim estar fazendo gol, porém ele foi um jogador que precisava de gols para pontuar. E eu não gosto de escalar jogadores que pontuam somente com gol e assistência. Eu gosto daqueles jogadores que produzem outros scouts, como finalização, falta sofrida e entre outras coisas. O Ítalo do Bragantino pode ser uma boa opção também, visando em valorizar. Matheus Peixoto, ótimo para valorizar, custava 4 cartoletas na primeira rodada, valorizou 6 cartoletas e pode continuar valorizando nessa segunda rodada. Rodolfo José, cobrador de pênaltis do América Mineiro, enfrenta o Corinthians dentro de casa, ótima opção para continuar valorizando. E por fim, minha última indicação é o Luiz Adriano do Palmeiras. Tá desvalorizado sim, porém se ele fizer uma pontuação boa, ele tende a valorizar. E se você quiser diferenciar do Rony, ele também pode ser uma boa alternativa. Vamos para o nosso meio campo. Nosso primeiro meio campo, não pode faltar no time de ninguém, é o Lucas Evangelista do Bragantino. O Lucas Evangelista está custando 14 cartoletas, ele custava apenas 6 na primeira, fez uma pontuação muito alta e valorizou bastante. Então tem a tendência de continuar valorizando, mesmo que negative um pouco. E outro, ele está numa fase muito boa, fez o gol da classificação do Bragantino na Sul-Americana. E no jogo contra a Chapecoense fez um gol e deu uma assistência. Vai enfrentar o Bahia dentro de casa, o Bahia tá bem. Porém o Bragantino tá um time muito organizado
e sim pode vencer tranquilamente o time do Bahia. Lembrando, o Claudinho está na seleção olímpica, pode ser que ele jogue até mais adiantado. Nossa segunda opção no meio-campo vai ser o Gabriel Teixeira do Fluminense. Enfrenta o Cuiabá dentro de casa. Ele está jogando como um ponta no Fluminense. Fez uma pontuação de 3,30 na primeira rodada jogando contra o São Paulo. Acertou uma bola na trave. Custava apenas 3 cartoletas. Valorizou 1,39 e tende a continuar valorizando ainda mais. Nossa terceira opção no meio-campo vai ser o Guilherme Castilho do Juventude. Confesso que nessa temporada a posição de meio-campo está sendo a mais difícil de escalar. Mas por enquanto vou fechar com o Guilherme Castilho do Juventude. Custa apenas 4 cartoletas. Fez uma pontuação de 3,30 na primeira rodada. Uma pontuação bacana. E como ele custava 3 cartoletas na primeira rodada, a chance dele continuar valorizando é muito grande. Ele por enquanto tem 4 desarmes, uma falta cometida e tomou um cartão. Mesmo tomando cartão ele fez uma pontuação boa. Outras boas opções da meia cancha temos o Ramires do Bragantino. Vai enfrentar seu ex-clube Bahia. Deu uma assistência no jogo passado, valorizou 2 cartoletas, está ótimo para continuar valorizando. Para quem gosta de lei do ex, é uma boa opção. Outra boa opção, vejo o Alê do América Mineiro, vai enfrentar o Corinthians dentro de casa. O Alê costuma ter mais desarmes jogando em casa e é muito barato, custa apenas 3 cartoletas. E se eu tivesse cartoleta sobrando, eu escalaria o Rafael Veiga do Palmeiras. Tem um bom jogo para pontuar e inclusive é o batedor de pênalti do time. Ele está desvalorizado, porém ele tem chance de pontuar bem e consequentemente valorizar. E a última opção que eu indico é o Tassiano do Bahia. É o jogador que precisa de menos pontos para começar a valorizar. Essas foram as melhores opções de meio campo, então vamos para a nossa zaga. A nossa zaga, gostava muito de escalar ele na temporada passada, é o Léo Ortiz do Bragantino, vai enfrentar o Bahia dentro de casa. Na primeira rodada contra a Chapecoense, segurou apenas um SG, não pontuou tão bem, mas segurou o SG. Ele não valorizou tanto, porém o preço dele inicial era barato, era de 5 cartoletas. Então ele sim tem a facilidade de continuar valorizando. Nosso segundo zagueiro vai ser o Renan do Palmeiras. Ele estava lesionado, está voltando de lesão. Por enquanto ele está nulo no Cartola, mas creio que deve jogar sim. Vai enfrentar a Chapecoense em casa e o Palmeiras é favorito a segurar o SG. Temos outras boas opções de zagueiros. A primeira opção, se você tiver dinheiro, é o Fabrício Bruno do Bragantino. Enfrenta o Bahia dentro de casa. Ele fez uma boa pontuação na primeira rodada, valorizou 8 cartoletas. Ele custava apenas 4 na primeira rodada e nessa segunda rodada ele tem uma facilidade enorme de valorizar. Ele segurou um SG contra a Chapecoense, deu uma assistência e fez 3 desarmes. Destaque muito bom aí, galera, que ele não cometeu nenhuma falta. Outra boa opção, Lucas Claro do Fluminense. Enfrenta o Cuiabá dentro de casa e tem potencial de segurar um SG. Miranda do São Paulo, apesar de estar jogando fora de casa, é um zagueiro muito regular e também está valorizado. Para segurar um SG temos o Manuel do Fluminense. E caso o Renan não jogue mesmo, o Alan Imperior é uma boa opção. Fechando os nossos zagueiros, vamos para a nossa lateral. O primeiro lateral, como eu não estou com ninguém do sistema defensivo do Fluminense, eu vou estar optando por enquanto pelo Egídio do Flusão. Enfrentou o Cuiabá, é um grande favorito para segurar o SG junto com o Palmeiras nessa segunda rodada. Fez uma pontuação de 5,60, valorizou 1,47. Se ele segurar o SG, vai continuar valorizando. Ele é um lateral bem ofensivo, mas também ele erra muito passe. Mas é um jogador que costuma dar assistências e eu gosto dele, então eu vou estar optando por ele por enquanto. Minha segunda opção vai ser o Vitor Luiz do Palmeiras, vai enfrentar a Chapecoense em casa. Ele vai jogar porque o Vinha está na seleção uruguaia. Ele entrou no final do segundo tempo contra o Flamengo e fez uma pontuação boa até. Como o Palmeiras está jogando no sistema de 3 zagueiros, ele está adiantando seus laterais e o Vitor Luiz chega a pisar bastante na área. O nosso goleiro do nosso time vai ser, por enquanto, o goleiro do América Mineiro. Vai enfrentar o Corinthians dentro de casa. O América costuma segurar alguns SG jogando em casa. E é um time bem organizado, comandado pelo Lisca. Ele tem 3 defesas e 1 gol sofrido. Tá custando apenas 5 cartoletas, ele tá desvalorizado. Porém, se ele segurar um SG, vai valorizar. Antes de escalar o nosso técnico, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sininho e deixe um like no vídeo aí.
E também segue a gente lá no Instagram, lá posta muitas informações toda a rodada. O meu técnico para essa segunda rodada, por enquanto, vai ser o Lisca doido do América Mineiro. Vai enfrentar o Corinthians dentro de casa. É super favorito, o Corinthians não está numa fase legal. E o América pode sim segurar um SG jogando em casa. E consequentemente o técnico pontuar bem. Vamos escalar aqui nossos reservas. Meu goleiro reserva vai ser o Jailson do Palmeiras, visando que o Jailson pode segurar um SG jogando em casa contra a Chapecoense. O meu lateral precisa custar menos que 5 cartoletas e por enquanto eu vou estar fechando com o Kelvin do Atlético Paranaense, que pode valorizar porque ele custava barato na primeira rodada e ele tende a continuar valorizando nessa segunda rodada. Meu zagueiro reserva, por enquanto não temos boas opções, mas eu vou estar fechando com o Anderson Jesus, zagueiro do América Mineiro. Pode estar segurando um SG dentro de casa e ele custa muito barato. Meu reserva na meia cancha vai ser, por enquanto eu vou estar optando pelo Alê do América Mineiro também. Ele é um roubador de bola muito nato. Não fez uma pontuação legal jogando contra o Furacão fora de casa, mas em casa ele costuma desarmar mais e eu vou estar optando por ele. Pode até estar pintando no meu time titular, mas por enquanto está no meu banco. No nosso banco a gente sempre tem que estar escalando jogadores fortes, porque a qualquer momento nosso jogador pode estar, não pode jogar, pode sentir, pode ser desfalque do time, então sempre montem bancos fortes. E do meu banco, tô na dúvida se eu fecho com o Luiz Adriano. Porém, ele, como eu já tô com o Rony, que vai precisar fazer uma pontuação mais alta para valorizar, e eu tô precisando de cartoleta, eu vou estar fechando com o Rodolfo José, do América Mineiro. Ele é o cobrador de pênaltis oficial do time. Fez uma pontuação boa contra o Furacão, valorizou e tende a continuar valorizando. Custa 7 cartoletas e é uma opção muito boa. Escalei os nossos reservas, escalado meu time principal, vamos para o nosso capitão. O nosso capitão não tem como ser outro, é o único jogador que eu escalei que está desvalorizado, que é o Rony do Palmeiras. Tem um confronto favorável contra a Chapecoense jogando dentro de casa e pode fazer uma boa pontuação. Vou estar confirmando nossa escalação e o nosso time vai em campo com Matheus Cavicchioli, do América Mineiro, Egídio, Vitor Luiz, Léo Ortiz, Renan, Guilherme Castilho, Gabriel Teixeira, Lucas Evangelista, Elinho, Rony como capitão, Caio Paulista e Lisca do América Mineiro. Nosso banco vamos com Jailson, Kelvin, Anderson Jesus, Alê e Rodolfo José. O nosso time custou 90 cartoletas, tá um time bom para valorizar nessa segunda rodada e também para pontuar. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa um like, é muito importante. Deixa nos comentários aí se você valorizou ou desvalorizou e quantos pontos vocês fizeram nessa primeira rodada. Segue a gente também lá no Instagram, espero ter ajudado vocês e eu tenho certeza que essa segunda rodada vai ser uma rodada melhor que a primeira. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, valeu e fui!